Nós vamos hoje falar sobre uma mensagem que intitulei como Práticas daqueles que seguem a Jesus. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Eu venho meditando um pouco sobre o Evangelho, segundo Lucas, e em algumas oportunidades que a gente teve aqui, a gente estudou um pouquinho sobre Lucas 10, num treinamento de líderes que nós fizemos. No encontro com os jovens a gente também explorou um pouquinho mais sobre o capítulo 10 de Lucas, e hoje a gente vai só dar um passinho para frente ali em Lucas capítulo 11. Existem ensinamentos preciosos que eu quero que você saia daqui nessa noite com um entendimento bem claro a respeito disso. Bom, vamos lá? Lucas 11 diz assim: certo dia estava orando em determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Versículo 5. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e os meus filhos estão deitados comigo, eu não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, Jesus estava dizendo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por tudo que já aconteceu aqui nessa noite. Te agradecemos, ó Pai amado, pela tua presença que é santa, é real, é poderosa. Nós te agradecemos e clamamos, ó Pai amado, para que neste momento as nossas mentes, a nossa concentração, o nosso coração esteja disponível e atento para receber a palavra que o Senhor tem para compartilhar conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente tem aqui duas linhas importantes que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. A primeira delas é quando nós olhamos para Lucas capítulo 11, ela nada mais é do que um registro um pouco mais breve sobre a oração que nós carinhosamente intitulamos como oração do Pai Nosso. A gente vê lá em Mateus capítulo 6, quando também é falado sobre esse tema, e é deixado inclusive um pouco mais de momentos, um pouco mais de versículos a respeito disso. Então Lucas 11, ele começa nos primeiros 4 versículos falando sobre um modelo de oração, um estilo de oração, e Jesus ensina para os seus discípulos. O que me chama a atenção também em Lucas 11 é que Jesus, depois de ensinar os discípulos como eles deveriam orar, Jesus ele finaliza com uma parábola, a parábola do amigo importuno, que alguns de vocês talvez já tenham ouvido. Então hoje nós vamos sair daqui primeiro explorando o modelo de oração que Jesus ensinou, e nós vamos sair daqui também entendendo qual foi essa outra aplicação prática por meio da parábola que Jesus contou. Então fica comigo aí para que você não perca nada dessa mensagem. Falando dos primeiros 4 versículos, a Bíblia diz que Jesus, normalmente quando Jesus ele ia ensinar para os seus discípulos alguma coisa específica, ele se afastava, ele se separava um pouco do povo, da multidão, e aqueles que eram discípulos que precisavam seguir Jesus. Jesus, quando ele passa convidando os discípulos para que eles se tornassem seus seguidores, Jesus faz um convite, e os discípulos precisam ir em encontro, eles precisam ir ao encontro de Jesus, eles precisam seguir Jesus. Aqui para mim é o primeiro aprendizado já que a gente tira desse texto. Quando nós separamos, eu quero que você saiba que se você quiser conhecer mais de Jesus, só o domingo, à noite ou na manhã ou na tarde, não será suficiente para isso. Para aqueles que querem conhecer Jesus mais profundamente, você vai precisar fazer uma imersão um pouco maior do que nós participarmos de um culto.
Por que isso? Porque esse é o convite para aqueles que de fato têm fome e sede dele. Quando nós temos aqui nova criatura, quando nós falamos aqui de homens, eu sempre confundo, homem ao máximo e mulheres únicas, quando nós damos a oportunidade de você participar de um treinamento de liderança, ou que você participe de um Expresso 1, Expresso 2, que é parte do trilho daqueles que são membros da nossa igreja, é porque nós estamos dando ferramentas para que nós possamos conhecer Jesus mais profundamente. Jesus ele estava dizendo assim: se você quiser me conhecer mais, você precisa me seguir, você precisa sair da sua zona de conforto. É inclusive nesse ambiente que um dos discípulos levanta a mão e fala assim: Senhor, ensina-nos a orar. Eu não sei se a motivação daquele discípulo era: eu vi já tantas vezes Jesus orando, e eu quero aprender a orar também, e a falar com Deus da mesma forma que ele fala. Eu não sei se a motivação dele era porque ele queria aprender a se conectar com Deus, e ele entendeu que Jesus tinha as instruções corretas para isso. Eu não sei se o que ele queria era algumas respostas específicas. Ele falou: talvez eu esteja orando de forma errada. Jesus, me ensina a orar. E ele não fala só me ensina, ele fala: ensina-nos a orar. Ele já coloca uma galera: olha, eu não sei orar, tem mais gente que não sabe. Meus amigos aqui provavelmente também não são tão bons assim não. Quando a gente tem um life, uma célula, as nossas reuniões nas casas, nós tentamos fazer o máximo para propiciar um ambiente onde as pessoas participam, onde as pessoas perguntam, onde as pessoas questionam, para que elas de fato entendam a mensagem, gente. Às vezes a gente está pregando aqui, eu vou falar para vocês, e eu vejo no rostinho de vários de vocês, respondendo, percebendo, e eu vejo nos rostinhos de alguns assim, que está meio pegando mosca. É normal, acontece isso. Aqui, hoje não tem ninguém aqui assim, está todo mundo... O negócio é, nem sempre a gente sai do culto aqui entendendo tudo, por mais que você preste atenção. A gente separa um tempo depois para digerir, a gente falar sobre a palavra, falar sobre a mensagem, e é o momento onde você tem a oportunidade de levantar a mão e perguntar: cara, o pastor falou aquele negócio lá, mas não entendi direito. Eu tenho uma amiga aqui que ela sempre traz perguntas para mim e me faz crescer. Marina sempre traz, e eu sempre citava você. Marina voltou para nos servir a Senhor junto com a gente aqui, ó, estava lá no sul, e ela sempre incentivou o meu crescimento, porque às vezes ela me perguntava coisas que eu falava assim: não sei essa resposta, deixa eu estudar. Imagina se esse discípulo não tivesse se posicionado, levantado e falado: Senhor, ensina-nos a orar. Talvez eu e você não teríamos uma resposta tão clara, que hoje nós vamos falar aqui a respeito de como nós devemos orar. Então, num ambiente de célula, gente, eu quero incentivar, participem, perguntem, levantem a mão, quero dar minha opinião, porque às vezes o seu testemunho pode ser um caminho que vai direcionar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Nós estávamos na célula essa semana falando sobre o tema do manual anti-ofensa que o pastor pregou aqui. E eu tenho certeza, a gente trata com jovens, com adolescentes já há muito tempo, e muitos deles, eu sei de algumas dores, eu sei de algumas feridas, nem sempre é fácil, mas quando começa a aparecer alguém compartilhando: olha, meu pai me abandonou, eu tive essa dificuldade, e Deus conseguiu converter isso no meu coração, saiba que a gente, como diz aquela canção do Rodolfo Abrantes, que das suas feridas sai um poder para curar. É por isso que nós aprendemos a compartilhar e a perguntar. Foi nesse contexto que um discípulo perguntou, eu nem sei qual, mas eu glorifico a Deus pela vida dele, porque Jesus trouxe uma explicação clara e um modelo a ser seguido de oração. Primeira coisa que Jesus ele fala quando ele vai ensinar a respeito desse modelo de oração, ele fala assim, começa com a palavra Pai. Jesus queria ensinar algumas coisas para eles. O primeiro ensinamento: que vocês, quando orarem, quando for conectar, quando for falarem com Deus, tratem como Pai. Gente, salvo exceções, partindo do princípio de pais que exercem bem a sua paternidade, elas passam a ser modelos e exemplos. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Ele estava querendo que eu quero que vocês entendam a posição que vocês ocupam quando vocês estiverem falando com o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. Eu quero que vocês entendam que a posição que vocês ocupam é a posição de filho para pai. Quando você está diante de um juiz, diante de um delegado, diante de um policial,
Qual é o seu comportamento? Principalmente se você não conhece, gente, você vai tentar, né? Eu tenho liberdade. Nós né, recentemente aí passamos por uma mudança de diretoria na fábrica onde eu trabalho. E hoje nós temos um diretor que ele é muito mais próximo do que era o diretor anterior. E esse diretor, esses dias, estava com a gente jantando aqui. E nós estávamos conversando sobre... Ele é diretor lá na fábrica, lá em São Paulo. E ele é diretor aqui numa mesa de jantar também. A gente, né, fica assim meio que... Toma cuidado, né, com a minha brincadeira, não sei o que tem, né? Qual que vai ser a reação? Porque é natural. Você está num ambiente que você ainda não tem liberdade, que você não tem intimidade, diferente do que Jesus queria. Jesus estava dizendo assim, quando vocês falarem com Deus, eu quero que vocês iniciem falando Pai, entendam o posicionamento que vocês ocupam, o posicionamento de filho. Gente, até que Jesus tivesse vindo... Deus, ele tinha sido já chamado por vários nomes, em vários cenários diferentes, mas o nome de Pai só foi possibilitado por causa de Jesus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 6, diz que quando Deus introduz o seu Filho, que agora ele chama de primogênito, ele dá ordem para que todos os anjos o adorassem. O que Deus estava dizendo assim, eu estou trazendo alguém que a partir dele dará a vocês condições também de serem filhos. Ele vem como único e ele se torna o primeiro. Jesus começa esse modelo de oração com esse nome para que nós pudéssemos entender a posição que nós ocupamos. E ele segue falando assim, santificado seja o teu nome. Santificar, quando nós falamos a palavra santificar, nós estamos falando de você tornar algo santo. Mas como é que Jesus está falando tornar algo santo? Como é que eu posso santificar o nome de Deus? Santificado seja o teu nome. Eu não tenho como deixar Deus mais santo. Deus já é santo, santo, santo. O nome dele já é santo, 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 santo. Eu não tenho como, eu não consigo deixar essa água mais transparente. Eu não tenho poder para isso. Eu não tenho poder para deixar Deus mais santo. Mas então o que significa quando Jesus está falando assim, santificado seja o teu nome nesse modelo de oração? O que Jesus estava dizendo é que quando nós estivermos falando, santificado seja o teu nome, ele estava dizendo assim, Senhor, para qualquer um que se encontrar comigo, que eles reconheçam a tua santidade. O meu papel e o seu papel é representar a santidade de Deus, honrar a santidade de Deus. Eu não vou deixar ele mais santo, mas eu posso ou não revelar a santidade que está no nome do Senhor. Quando nós vemos Moisés, que estava conduzindo o povo do Egito até a terra prometida, a galera azucrinando no ouvido dele, gente, reclamando daqui, reclamando dali, reclamando daqui, reclamando dali, porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque não chega nunca, porque papapá, porque papapá. A gente vê no momento onde Moisés ele vai falar com Deus, e Deus ele dá uma orientação, ele fala, eu quero que você vá, eu quero que você toque na pedra e na rocha, e vai sair água dessa rocha. Moisés, de forma resumida, Moisés, talvez irado por toda aquela situação e aquele contexto, Moisés, ao invés de tocar na rocha, Moisés dá uma paulada, se é que era um pau que ele estava na mão, na rocha. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 32, versículo 51. Não honraram a minha santidade para os israelitas, por isso você verá a terra de longe, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel. Sabe qual foi o erro de Moisés? Ele não honrou a santidade de Deus, ele não honrou a bondade de Deus, ele não honrou a misericórdia de Deus. Moisés era o representante do povo para Deus, e ele era o representante de Deus para o povo. E aí Deus está falando assim, cara, não era assim que eu pedi para você fazer. Eu não pedi para você colocar a saída, eu queria que você tocasse na rocha, mas você não honrou a minha santidade. E para Moisés ele disse, você irá enxergar a terra, mas você não irá entrar nela. Nós hoje como cristãos temos a responsabilidade de honrar a santidade de Deus. Hoje é meu papel e é seu papel. Talvez você não seja a pessoa que está batendo na rocha, como foi a atitude de Moisés de forma literal, mas qual é a forma como você tem expressado ou honrado a santidade dele? Jesus estava falando, quando vocês orarem, santifiquem. Não é deixar o nome dele mais santo, mas é deixar
a santificação dele ser conhecida, a bondade dele ser conhecida, a misericórdia dele ser reconhecida. Esse é o nosso papel. É isso que Jesus estava falando que nós deveríamos fazer. Santifiquem o nome dele, representem muito bem a santidade. Mas Marco, como é que eu posso representar a santidade de Deus? De forma prática. E Jesus também ensina isso. Nós vamos passar por esses temas aqui nos versículos 1 ao 4. Primeira forma que nós podemos santificar o nome de Deus: pedindo para que venha o teu reino. Na oração nós falamos assim: que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Queridos, a oração que Jesus estava querendo que nós fizéssemos: se eu honro, se eu me submeto a esse reinado, onde Jesus é o rei, e as suas verdades, os seus princípios, os seus valores é que regem esse reino, me submeter a essa vontade é você de fato falar: Senhor, eu quero o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É como se nós estivéssemos numa mesa, colocando todas as nossas vontades diante do Senhor, e dizendo assim: Senhor, essas são as minhas. Sabe o que eu faço com isso? Eu não vou jogar fora, eu vou apresentar diante do Senhor. Faz uma peneira. Aquilo que não é da sua vontade, tira fora, tira meu desejo, tira o meu prazer por isso. Eu tinha uma amiga, eu tenho ainda, que ela, alguns anos atrás, ela tinha alguns planos de oração, e ela falava assim para mim assim: mas a minha oração, Marco, é que se por um acaso se isso não for da vontade de Deus, que Ele tire isso do meu coração. E eu falava assim: não faça isso. Eu falava bem para ela: isso é falta de fé. Você tem que orar ali, insistir, persistir na oração. Ela falou: mas se Deus não quer, por que eu vou querer? E ela tinha razão. Na nossa oração, e a forma como Jesus espera que a gente se comporte diante do Pai, é dizendo: Senhor, eu tenho essa vontade, essas são as minhas vontades, esses são os meus desejos, e não há nada de mal nisso, mas até eles podem me custar algo, mas eu quero apresentar diante do Senhor, dizendo: aqui estão as minhas vontades. Era isso que Jesus estava falando para nós fazermos, quando nós estamos pedindo: venha o teu reino. Não são as minhas vontades, são as tuas vontades que eu quero. Eu quero que as minhas vontades sejam passadas pela peneira, pelo filtro das suas vontades, porque é isso que vai me dar prazer. Próximo ensinamento que Jesus faz na oração: a dependência dele diariamente. Quando ele fala sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele está dizendo assim: olha, eu quero que vocês desenvolvam uma confiança genuína no Deus Pai. Jesus está falando assim: olha, peça para Ele o pão de cada dia. Por que o pão de cada dia? Porque Ele quer que você confie na provisão. Quando as pessoas os israelitas estavam no deserto, e o maná era para chegar, e quando vinha o horário daquele maná, que era aquele alimento que produzia para eles os recursos necessários, eles se alimentavam disso, mas muitos deles se preocupavam em: eu vou guardar um pouco disso, eu vou guardar para amanhã, vai que amanhã não venha, vai que amanhã não tenha. E não era isso, aquele negócio estragava tudo, porque o que Deus queria ensinar para o povo naquele momento é: eu quero que vocês dependam, eu quero que vocês confiem em mim todos os dias, sem se preocupar exageradamente com o amanhã. Não confundam irresponsabilidade com confiança no Senhor. Você pode fazer planos, você pode criar estratégias, mas desde que a sua vida traga um caminho de confiança plena. É isso que ele estava dizendo. Talvez você ainda não está nesse patamar, mas a sua oração, para quando você for orar, precisa ser: eu quero confiar genuinamente no Senhor. Gente, eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses, e a Bela, ela está, você acha mesmo que ela está preocupada se a comida que ela vai comer vai acabar e vai ter suficiente para o dia seguinte? Ela não está preocupada com isso, e não está mesmo, porque ela come como se não tivesse amanhã. Uma menininha que gosta de comer, e ela come. Você acha que ela está preocupada que o papá dela, que ela fala papá, vai ter para amanhã? Papai, se ela pudesse falar de forma intencional: o problema é seu, o meu é comer. Estou aprendendo a comer, você quer que eu me preocupe com amanhã? Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu perdi uma batalha lá em casa, porque a Bela, ela está aprendendo a falar, né, algumas palavrinhas, e a Bela, ela fala a palavra tô, e a palavra tô vem do grego, da raiz hebraica, aramaica, biscoito.
Isso para mim é muito difícil, irmãos. Porque minha esposa é carioca, ela fala biscoito, eu falo bolacha. E aí na hora que a gente viu ela falando, o que é? Biscoito. Porque alguém ensinou ela, mas tudo bem, vai ter volta, ela vai aprender a falar Marco ainda, né? Né, minha carioca? A Bela aprendeu a falar tô, e você acha que ela está preocupada se o tô dela vai ter suficiente para amanhã? Não está preocupada, porque ela confia, mesmo que ela ainda esteja desenvolvendo essa confiança intencional. O que é mais difícil para nós, porque hoje nós já sabemos. Nós sabemos o peso, nós sabemos das preocupações, nós sabemos das nossas dores, e a gente está ali fazendo planos e planos e planos e atrás de planos. Quando Jesus falou assim, olha, quando vocês orarem, peça para o pão de cada dia. Eu quero que vocês desenvolvam uma confiança no seu Pai. Outra coisa que Jesus ensina nessa oração, inclusive ele fala, Mateus 28:20, foi o texto que o pastor Rogério inclusive citou. Ele diz assim, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, cara, vamos confiar, vamos aprender a confiar. Vamos colocar a nossa confiança no Senhor. Talvez vai ter dias que a sua confiança vai estar mais abalada. Senhor, me parece que a conta não vai dar. Parece que, Senhor, eu quero orar, porque é nesses momentos que de fato eu sou colocado na prova, para que nós possamos clamar por provisão, seja ela qual for. Próximo ensinamento que Jesus está dizendo, de novo, recapitulando, esse é um modelo de oração. Talvez você já orou essa oração em vários lugares. Orou antes de começar um jogo de futebol, orou antes de fazer alguma atividade específica. Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino, seja feito. Mas você não entendeu, hein? Hoje agora você está entendendo. Sabe por que você está entendendo isso, gente? Porque essas coisas que Jesus estava trazendo clareza, a multidão muitas vezes não estava compreendendo. Mas você está aqui hoje porque você já não faz parte de uma multidão. Você faz parte hoje dos discípulos que querem se aproximar de Jesus e falar assim, Senhor, eu não quero mais orar simplesmente essa oração repetida, eu quero que isso faça sentido para mim. Próximo ponto que Jesus ensinou, vocês precisam pedir perdão e vocês precisam perdoar o próximo, assim como nós fomos perdoados. É isso que nós falamos na oração. Perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados. Basicamente, Jesus estava falando de reconhecer, arrepender e abandonar o pecado, e também perdoar o próximo. Gente, a aplicação prática da mensagem de domingo passado. Mas por que eu tenho que fazer isso, se nós não tivéssemos motivo nenhum? Porque Jesus falou que nós tínhamos que fazer dessa forma. Mas nós aprendemos que o quê? Eu não perdoo porque alguém é digno de perdão, porque às vezes nem é. Eu não perdoo porque aquela pessoa merece ser perdoada, porque às vezes nos nossos olhos nem são. Eu perdoo porque eu fui perdoado e eu desenvolvi a consciência de que um dia Jesus me perdoou, de que um dia Deus me perdoou, e é por isso que eu perdoo. Jesus estava falando, se vocês quiserem falar com Deus da forma como correta, peçam perdão e perdoem. E para finalizar, ele disse assim, não me deixe cair em tentação. Assim que termina essa passagem do versículo 4. Não me deixe cair em tentação. Sabe o que significa? Significa que o que Jesus estava querendo que nós fizéssemos. Tem gente que gosta de viver com pecado assim, ó. O pecado é a água. Simbolicamente, tá, gente? Daqui a pouco tem gente saindo embora aqui, não bebe mais água. O pastor falou que a água é pecado. A pessoa está aqui com o pecado, a água representando o pecado, e assim, não, mas tudo bem, eu estava lá, né? Mas tudo bem eu me aproximar, né? Mas eu não posso beber, mas segurar a garrafinha, né? Não dá nada, isso não tem problema. Abrir a garrafinha também não é um problema, né? Porque o problema é beber a água que está dentro, que esse é o pecado. Então está tudo certo, né? É isso que a gente faz. A gente sabe quais são as nossas fraquezas. A gente sabe aquilo que nos faz pecar. Mas parece que a gente vai brincando com aquilo.
eu vou chegando perto, eu quero estar pertinho do pecado ali, mas eu não vou pecar. As pessoas estão mais preocupadas se eu posso fazer isso, mas eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro, eu quero estar pertinho do pecado, quando Jesus está dizendo assim, olha, fiquem livres e distantes das tentações, para que vocês não caiam e vocês não cedam a elas. A nossa oração precisa dizer, Senhor, eu quero ficar longe desse pecado, eu quero ficar longe dessa fragilidade, eu sei quais são, vocês sabem quais são. E a nossa atitude que Jesus espera nessa oração é, Senhor, me livra dessas tentações, me livra desses pecados. Até aqui, gente, basicamente Jesus está me ensinando esse modelo. É um modelo de oração, é meio né, se você for entender, basicamente ele está falando assim, eu quero que vocês entendam que vocês precisam se comportar na posição de filho, e eu quero que vocês entendam que o que vocês precisam fazer é revelar a santidade de Deus, Pai. E como é que vocês fazem isso? Recapitulando, clamando pelo reino dele para fazer a sua vontade, sendo dependente dele, se arrependendo e perdoando como ele perdoou, e vivendo longe do pecado. Não me parece aqui uma oração, um modelo de oração de um checklist para que você peça. É um modelo de oração que nos confronta. Fala, Deus, eu quero revelar, eu quero representar a tua santidade. Para isso eu vou precisar abandonar o pecado. Para isso eu vou precisar perdoar os meus irmãos. Para isso eu vou precisar pedir pela sua vontade e abrir mão das minhas. Esse é o modelo de oração que Jesus está me ensinando. Mas de uma forma clara, ele continua contando uma parábola logo depois de explicar esse texto. Ele vai explicar a parábola no versículo 5, nós vamos ler novamente. Diz assim: então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está aberta, os meus filhos estão deitados comigo, eu não posso me levantar e lhe dar o que você me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Vamos entender essa parábola aqui, para a gente já estar caminhando para o fim. Jesus está dizendo que um homem recebeu na sua casa uma visita inesperada, tarde da noite, e ele fala assim, olha, nessa história, nessa parábola, lembra que Jesus, quando ele fala de parábolas, é porque ele queria trazer de uma forma conhecida por eles um aprendizado que muitas vezes ainda eles não tinham conhecimento. E aí eles usam dessa situação. Imagina que tinha um cara com os filhos dormindo, a esposa dormindo, todo mundo dormindo, já era meia-noite, gente. Quem que hoje fica acordado meia-noite? Aquele cara estava dormindo, tem alguns aí que ficam, né? Dorme super tarde. O cara estava lá na casa dele dormindo. Eu estava estudando um pouco sobre como era o tamanho das casas. Normalmente as casas eram pequenas, e normalmente as pessoas tinham muitos filhos. Então na minha versão parafraseada, Marco, os filhos estavam deitados ali, ó, um pano para lá, outro pano para cá, outro pano para lá, as crianças meio que dormindo, e crianças de várias idades, porque eram os filhos deles estavam, e a Bíblia diz isso, os filhos estavam dormindo, até que um amigo bate, é um amigo, ele conhecia ele, bate na porta, bate lá, pedindo algo. Cara, o cara já foi uma dificuldade para conseguir alocar todos os filhos dele na casa dele, e de repente a essa hora da noite, alguém está batendo lá, não, o que será que esse cara quer? E o cara lá batendo. Você imagina isso, essa situação, se tivesse uma criança pequena, se você quiser irritar uma mulher com criança pequena, chega ali mais ou menos na hora da soneca daquela criança, daquele bebê, e aí e aí já fica até um aprendizado aqui, uma dica, tá? Eu adoro receber visitas, você pode ir na minha casa a qualquer hora, mas nós vamos ter mais uma bebezinha lá. Então, na hora que você chegar, não precisa chegar assim, porque se a Esther demorou algumas horas para fazer a Rebeca dormir, e a Rebeca logo acordar de novo por conta da televisão, quer ver uma mulher brava? Faça isso. A gente colocou na nossa casa
no quarto esqueci de novo, laminado. E aí, né, porque era gostoso e tal, quando a gente estava fazendo a casa, mas quando a gente colocava a Bela no berço, e a gente saía, fazia, nhec, era o suficiente para a Bela acordar, e era o momento que a gente voltava, porque assim, é incrível isso, gente. Então você pode ir, você pode visitar, não precisa deixar bem muito tarde, assim, porque às vezes, né, é a hora que a mãe está dormindo ali, mas por quê? Porque se você quiser, imagina aquele cara, mano, meu bebê que acabou de dormir, esse cara tá batendo na porta, mano, vai embora, velho, vai embora. Irritado ali com o cara, porque o cara está chamando essas horas, cara, não, acabei de conseguir, começou a chamar lá, o cachorro começa a latir, meu Deus, vai acordar as outras crianças, ai meu Deus do céu, o que eu mais temo, gente, vou falar para vocês, está quase chegando a Rebeca, a hora que uma acordar, a outra dorme, a hora que uma dormir, a outra acorda, mas elas vão ter uma parceria ali, eu creio nisso. O ponto é assim, dessa parábola, só para nós descontrairmos, a resposta daquele homem, quando aquele amigo dele estava pedindo algo, era não, vai embora. No versículo 11, Jesus diz no final dessa parábola, ele diz assim, se esse amigo não te der aquilo que você estiver pedindo, por simplesmente ser o seu amigo, ele vai te dar pela sua persistência, pela sua importunação. Então ele está falando assim, vai lá e bate. Porque se ele não der porque ele é seu amigo, ele vai dar de tanto que você insistiu lá. Versículo 9 e 10 de Lucas 11, olha o que diz. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra. E aquele que bate a porta será aberta. É logo na sequência que Jesus fala sobre esse versículo. Sabe o que aquele homem fez? Exatamente isso. Ele foi lá, ele pediu, ele foi lá, ele buscou, ele foi lá e bateu na porta. E Jesus está falando assim, peçam, busquem e batam na porta até que ela seja encontrada. Esse é um texto que muita gente já conhece. Só que quando vê esse contexto, inclusive fora de contexto, olha, aqui está falando que eu posso pedir, buscar e bater até a porta ser aberta. Eu tenho uma lista aqui, eu vou voltar naquela minha listinha lá, aquela listinha de eu quero um carro, Deus, 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 quero um carro, Deus. Até eu vou insistir, até que o meu carro venha. Eu quero uma casa, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero meu marido, eu quero minha mulher, eu quero meu filho, eu quero papapá. A minha lista, porque ele está falando que aquilo que eu pedi, aquilo que eu buscar, na forma como eu bater a porta insistentemente até que a porta se abra. Mas você já parou para pensar por que é que aquele cara foi pedir pão na casa do amigo? Versículo 6, voltando lá, diz assim, porque um amigo meu chegou de viagem, eu não tenho nada para lhe oferecer. Ele não foi pedir pão porque ele era folgado, ele não foi pedir pão porque ele estava faminto, ele foi pedir pão em favor de alguém. Ele foi pedir algo porque alguém estava precisando. Ele foi pedir uma comida porque alguém estava com fome. Ele foi pedir pão porque aquele que estava chegando na casa dele, ele não tinha algo para oferecer. Jesus está dizendo assim, quando vocês estiverem nesse cenário, batam até que a porta seja aberta. Jesus estava ensinando um princípio aqui, o princípio da intercessão. O que ele estava dizendo é assim, se você estiver clamando por alguém, se você estiver clamando em favor de alguém, peça, busque, bata na porta até que ela seja aberta. Queridos, hoje o que nós mais precisamos na nossa geração? Desenvolver pessoas que tenham o entendimento sobre a oração da intercessão. Eu vou usar aqui o exemplo, ela está aqui bem na minha vista, Marina, vou usar você de novo como exemplo. Nós trabalhávamos juntos há alguns anos atrás, e nós tínhamos algumas conversas, mas hoje ela sabe, vai saber agora aqui, o quanto eu orei pela sua vida, o quanto eu intercedi pela sua vida. Sabe por quê? Porque o que Jesus estava me ensinando, o que Jesus nos ensina por meio da sua palavra, é que para que as pessoas que sejam encontradas, para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas sejam libertas, o caminho é bater na porta do nosso Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui insistentemente orando por essa pessoa, clamando por essa pessoa, chorando por essa pessoa, até que a porta seja aberta.
O negócio é que Jesus, Ele nos ensina a fazermos dessa forma, e nós muitas vezes queremos colocar goela abaixo. Ai, meu marido vai receber Jesus, minha esposa vai receber Jesus, os meus pais vão receber Jesus, e o que Jesus está dizendo, ó, não é dessa forma. Eu quero que você faça dessa forma, batendo e clamando insistentemente para o Pai. Os versículos seguintes dizem assim: vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos. Imagina eu que sou bom. Nessa parábola, nós somos o amigo que está, é isso que Jesus está nos ensinando. Nós somos aquele amigo que vai em busca e em favor de alguém para o próprio Deus. Mas esse Deus não tem filhos que vão estar oportunando, não tem uma situação, não tem um cachorro latindo. Esse é o nosso Deus que ouve as nossas orações e que espera insistentemente por aquele que está clamando, 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 clamando. Esse é o poder da intercessão. Queridos, em Lucas capítulo 10, quando os discípulos são enviados para pregar o evangelho nas cidades, sabe que Jesus instrui eles? Ele fala assim: eu quero que vocês vão pregando o evangelho nas cidades, nos bairros, nas casas. E eu quero dizer algo para vocês: a colheita é grande, a colheita é grande, e são poucos os trabalhadores. Eu quero que vocês façam, sabe o que? Nós falamos isso no treinamento de líderes. Eu quero que vocês peçam por mais trabalhadores. Sabe qual é a nossa posição muitas vezes? Nós reclamamos porque não há trabalhadores suficientes, quando na verdade o que Jesus está nos dizendo: peçam por mais trabalhadores. Quando nós estamos querendo que alguém, eu não sei quem é esse alguém, mas provavelmente você tem uma mãe, um pai, um filho, um amigo, uma amiga que você gostaria muito que estivesse tendo contato com tudo aquilo que você está vivendo hoje. E Jesus está falando assim: olha, não vai querer colocar a goela abaixo, porque não é assim. Eu quero que você gaste mais tempo com seus joelhos dobrados, intercedendo e batendo insistentemente. Nós podemos tirar 2 aprendizados de Lucas 11, queridos. 2 motivos importantes para orarmos. O primeiro é que nós lemos do versículo 1 ao 4, para que nós possamos santificar o nome de Deus. E o segundo é para que nós possamos orar em favor de alguém. Onde estão os intercessores da nossa geração? Onde estão as pessoas? Quando nós chamamos os líderes aqui à frente, nós queremos de fato fazer, nós queremos orar por pessoas, nós queremos interceder por pessoas, nós queremos cumprir o aprendizado que nós aprendemos com Jesus. Eu quero ir lá e eu quero pedir pão, mas cara, mas está tarde da noite, mas ele está com fome, mano. Você tem pão aqui para me dar aqui, porque eu preciso oferecer para ele. Cara, mas meus filhos estão dormindo. Cara, mas a situação dele, o casamento dele, a história dele, você não está entendendo o nível de urgência. Eu vou ficar aqui pedindo, cara, me desculpa, eu vou ser importuno se for visto dessa forma, até que essa pessoa tenha aquilo que ela está precisando, e aquilo que as pessoas precisam é Jesus. Queria que você se colocasse de pé nessa noite. Eu não sei se o que você tem como aprendizado Marco, eu não estava entendendo que quando eu estou orando a oração do Pai Nosso, eu estou santificando, santificar a presença, santificar o nome de Deus. Então é tornar a santidade dele reconhecida, conhecida. E para isso nós vamos precisar praticar aquilo que ele nos ensinou. Nós vamos precisar pedir perdão, nós vamos precisar clamar pela sua vontade, nós vamos precisar nos aproximar, nós vamos precisar perdoar. Mas talvez o motivo da sua oração nessa noite seja mais especificamente por intercessão. Quem é a pessoa que hoje vem à sua mente que você fala assim: cara, eu gostaria muito que isso estivesse também acontecendo com fulano, com meu pai, com a minha mãe, com meus filhos. O caminho que Jesus está dizendo é: peça insistentemente. Tem um pastor que ele é chamado Russell Shedd, é um cara que, um teólogo conhecido, muito sério. Ele conta um testemunho de um dos seus amigos que pregou o evangelho para um outro amigo por 60 anos, e ele, cara, não se rendeu durante aqueles 60 anos. E quando ele morreu, esse amigo pelo qual ele tinha sido orado por 60 anos, ele entregou a sua vida para Jesus. Glória a Deus, Marina, que eu vi você entregando, ainda vivo. O negócio é que eu não sei qual é o tempo. Nós não sabemos o tempo de Deus, mas a atitude que Deus espera de nós.
Seja insistente e persistente. Isso pode durar uma semana, isso pode durar um ano, isso pode durar 10 anos. A atitude que Deus espera, mas Marco, eu já estou orando pelos... Continue fazendo enquanto tiver fôlego, porque nós precisamos obedecer às Escrituras. Eu não estou falando isso, gente, por mim. Eu estou falando isso por meio da palavra. É isso que Jesus nos ensinou. Jesus falou assim: discípulos, vocês querem aprender a orar? Então orem dessa forma. Vocês querem aprender a orar? Falem com Deus dessa forma. Feche seus olhos nessa noite. Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante da grandeza e da revelação da Tua palavra, Pai. Senhor, nós estamos aqui hoje sendo confrontados por ela, em amor. Nós ouvimos aqui, nós fomos edificados, Deus, mas eu não sei, Pai, qual é o motivo específico da sua igreja. Eu não sei se o que eles estão precisando é de um confronto com relação ao estilo de vida que eles estão levando. Senhor Jesus, será que a forma como nós estamos vivendo está santificando ou está tornando a sua santidade conhecida por onde nós passarmos? Talvez o nosso pedido de oração seja realmente para nós orarmos da forma correta. Nós muitas vezes nos vemos como aqueles discípulos dizendo: Senhor, nos ensina a orar. Senhor, nos ensina a orar da forma correta. Senhor, tem tantos planos que estão na nossa lista, existem tantos desejos, são coisas boas, Pai, mas nós queremos aquilo que de fato o Senhor tem para nós. Nós queremos querer a sua vontade, nós queremos querer o teu reino e nos submetermos a este domínio, Pai. Deus, mas talvez o motivo da nossa oração nessa noite seja em favor de alguém. Foi esse aprendizado que o Senhor Jesus nos ensinou por meio daquela parábola. Senhor, talvez a nossa oração precisa nessa noite ser em favor de uma pessoa. Essa pessoa pode ser nossos pais, essas pessoas podem ser os nossos filhos. Senhor, essas pessoas podem ser algum amigo específico. Deus, e nessa noite nós queremos sair daqui com um aprendizado de que o que o Senhor espera de nós é um clamor incansável. É alguém que bata a porta até que essa porta seja aberta, quando o assunto é favor de outro. Deus, porque quando nós orarmos dessas formas, santificando e tornando o seu nome santo, e em favor de outras pessoas, quando nós fizermos dessa maneira, Senhor, as nossas feridas são curadas, a nossa vida entra num processo de cura, de transformação. Deus, então nessa noite nós clamamos pelo teu reino, nós clamamos pela tua vontade, nós clamamos, ó Pai amado, para que nasçam intercessores dessa geração, intercessores que de fato colocam os nomes lá. Nós vamos orar por isso, nós vamos orar por isso, nós vamos clamar por essas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Você que recebeu essa palavra, aplauda o Senhor Jesus bem forte.